2 sábados que não frequentava com você o culto. Já estava com saudades de estar aqui. Obrigado primeiramente pela lembrança do dia do Ministério do Pastorado. Obrigado pelas palavras das crianças. Muito obrigado. Recebi várias cartinhas, vários bilhetinhos. Muito obrigado pela lembrança. Amei cada um deles. Olha o tamanho. Para a gente escrever algo que mexe no coração de alguém, não precisa escrever muitas coisas, né? Eu olhei para a cartinha dessa e fiquei pensando, às vezes para pregar, não preciso falar tanto como falo, tem que falar menos, porque às vezes você, numa frase, já diz tudo o que tem que dizer. Obrigado pelo carinho. Se há alguma virtude, que Deus seja louvado no ministério que estamos realizando com vocês. Mas existem muitas limitações, e nessas limitações, nas fraquezas do pastor Claudenir, por favor, me perdoem nessas limitações que eu tenho. Nesses últimos 50 dias, eu fiz, juntamente com alguns anciãos, quase que 40, pelo meu registro, umas 40 visitas em lares de vocês. Eu confesso para você que nesses últimos 40 dias está difícil de eu manter meu peso, porque aonde vou, eu tenho visto carinho por parte de vocês, e tem gente que não se contenta em me dar um pedaço de bolo lá aonde eu vou, e como a Matilde chega daí com um bolo desse tamanho e fala para eu levar para casa, deu uma tentação tremenda. Eu oro 50 vezes para aquele bolo não fazer com que eu perca a minha linha aqui de trabalho para ficar magrinho. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela atenção. Nesses últimos dias também tenho visto o trabalho dos ministérios de cada um dos líderes desta igreja. Queridos, o ministério do ECC. Alguns dias atrás, não posso falar muito, senão o Altair já vai ficar com a orelha desse tamanho assim, já falou, o que o pastor vai dizer? Mas gente, há um envolvimento de centenas de pessoas. É um trabalho que só no céu, um dia a gente vai ver o resultado final disso daí. Vocês não parem de realizá-lo. E eu estou sempre à disposição, me convidem para sempre estar junto, porque é uma bênção ver o movimento de vocês em relação aos casais de toda a nossa comunidade cristã e os amigos que fazem parte de toda a nossa família, não é, que o Senhor bem sabe aonde estão e quem são. Que Deus continue abençoando vocês. No final de semana passado, desde quarta-feira e até domingo, estivemos com os bravadores, e que ministério fantástico. Quando você põe aquele lenço laranja com aquelas tiras das classes regulares, a gente se transforma, o coração muda, a mentalidade é outra, o ânimo vem, e realmente foi uma bênção a nossa garotada, não é, 5 estrelas no Campuri. Realmente o Cruzeiro do Sul tem feito um trabalho lindo de salvação, de conservação, de motivação, de conhecimento, de vida, de relacionamento. É uma coisa fantástica quando você se envolve com o Clube dos Bravadores, com o Clube dos Aventureiros, que daqui uns dias estarão também indo para o seu Aventuri. E a gente vê assim o trabalho dos pais, o trabalho dos líderes, o desenvolvimento a cada domingo, a cada sábado. É só você que está envolvido, é só você que vem, é só você que vê o grito dos jovens, dos adolescentes, das crianças. É só você que está envolvido nisso tudo. Você sabe da amplitude daquilo que eu estou falando nas limitações das palavras. E foi realmente fantástico, o ápice no domingo, o nosso clube com os troféus, né, resultado de um trabalho do ano, um trabalho árduo, um trabalho cansativo, mas que Deus abençoe a cada líder de ministério desta igreja. É empolgante demais a gente olhar e perceber as marcas de uma igreja que faz a diferença, e a igreja é você que move essa igreja, é você que é essa igreja, é você que trabalha para que essa igreja seja envolvida. E eu gostaria de nesta manhã fazer um desafio. Se você não está sentindo esse movimento, se você ainda está se sentindo meio isolado, meio parado, ore a Deus, entre no ministério, comece a participar, e você vai ver como que o Espírito Santo motiva você e eu e nos transforma, através do seu amor, da sua graça. Marcas de uma igreja que faz a diferença. Eu queria nesta manhã relembrar contigo uma marca, um aniversário importantíssimo para toda a igreja cristã dos últimos séculos.
31 de outubro de 1517. Eu não vou falar sobre esse assunto nesta manhã. O professor Joézer, o coral Tabernáculos, o coral do Portão, o coral Jovem do Portão, eles estarão apresentando para você no dia 31 essa festa, essa celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Eu quero convidar que você venha com a sua família, para juntos a gente relembrar, olhar para a história e ver como Deus tem movido homens e mulheres para que esse evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. E a vida desse homem nos encanta. Pela graça de Deus, Deus toca em Lutero, em Martinho Lutero. E esse homem, ele um dia desce a uma das bibliotecas de onde ele estava convivendo em sua comunhão. Ali naquela biblioteca ele encontra um livro, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E essa carta transforma a mente desse homem. Essa carta move esse homem da sua religiosidade para o verdadeiro cristianismo. E ele sai com as suas 95 teses e vai para a porta de Wittenberg, da igreja apostólica de Wittenberg. E ali, naquelas portas, as portas onde era o centro de avisos, de anúncios das comunidades e das cidades existentes nesse século, aquele homem, ele prega com toda a coragem as suas 95 teses. E é que mais se propaga na nossa... Deixa eu ver aqui se está funcionando. Por algum motivo não está funcionando. Deixa eu ver. Aqui. Voltamos para cá. Ele coloca as grandes verdades, as grandes mensagens que ele encontra no livro de Romanos. Somente a Escritura, somente a fé, somente a Deus toda a glória, somente a graça, somente Cristo. E essas mensagens abalam o mundo. E no coração de milhões de pessoas surge a Reforma Protestante. E essa reforma, ela chega até você e a mim mesmo nesta manhã. 22 de outubro, uma outra data memorável. Uma data em que cristãos nos Estados Unidos e por todo o mundo, eles aguardam através do estudo da escatologia, através do estudo das profecias bíblicas. Eles aparentemente chegavam a uma data no final de um grande momento profético, da maior numerologia profética da Bíblia, 2.300 tardes e manhãs, eles chegam no final achando que Cristo viria. Mas Cristo não veio, você conhece a história. E essa decepção, retratada em Apocalipse no capítulo 10, revela aquele grupo de homens e mulheres, através da liderança de Guilherme Miller, que Jesus não voltaria naqueles dias, mas que era um processo no céu, do santo para o santíssimo santuário, tão pregado e falado no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. E aí se começava o juízo e a investigação final dos santos. Logo depois surge o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns confundem 22 de outubro. E alguns por aí dizem que a Igreja Adventista, ela formalizou uma data e foi uma grande decepção dentro do movimento adventista, 22 de outubro, quando nós olhamos para o céu e Cristo não veio. Mas a igreja foi instituída em 1863. E nesta época de 1844, era um grupo de reformadores, vindo das igrejas batistas, metodistas e outras igrejas protestantes daqueles dias, e se juntaram num movimento, o movimento milerita, e que depois se tornaria, através do estudo da palavra, o movimento adventista. Nesta manhã eu quero reforçar com você as marcas de uma igreja que faz a diferença. As marcas do cristianismo, as marcas do adventismo,
Hoje nós estamos muitas vezes sendo criticados, ou às vezes sendo, talvez a crítica seja um pouco entre aspas, mas há observações por aí, as pessoas dizem o seguinte: não, a igreja adventista não é uma igreja cristã, não é uma igreja envolvida com as igrejas evangélicas, é uma seita. E algumas pessoas se preocupam com isso. E muitas vezes uma pessoa que está conhecendo a nossa comunidade adventista, está entrando dentro do conhecimento bíblico, uma das primeiras perguntas eles dizem: pastor Claudenir, mas e por que todos dizem que é para eu tomar cuidado, porque o adventismo é uma seita? O que é uma seita? O que é uma seita? É uma terminologia apologética, muitas vezes pejorativa, dentro do mundo evangélico, que diz o seguinte: esse grupo de cristãos que estudam a Bíblia, eles não aceitam a Bíblia toda como a palavra de Deus. Eles agregam dentro da palavra outros conceitos cristãos. Eles não aceitam uma doutrina básica que todas as igrejas evangélicas aceitam. E quais seriam essas doutrinas? Jesus Cristo como Salvador pessoal, a igreja como representante de Deus nessa terra, a palavra, toda ela inspirada, a volta pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa e mais umas 2 ou 3 outras doutrinas que fazem parte do corpo doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas doutrinas são a base e as doutrinas que unem as igrejas evangélicas por todo o mundo e as igrejas cristãs. Agora eu pergunto a você como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você crê que a Bíblia toda é inspirada, sim ou não? Sim? Você crê que Jesus Cristo, e através dele, é o meu único Salvador pessoal, sim ou não? Você crê que Jesus vai voltar pessoalmente em glória e majestade para levar os seus filhos para o céu? O que acontece? Acontece que dentro da contextualização das igrejas cristãs e evangélicas, elas vão um pouquinho além. Elas dizem assim: um grupo de cristãos que tem algumas doutrinas que são diferenciadas, isto é, elas avançam em algumas doutrinas que o corpo doutrinário das igrejas evangélicas 100%, 80%, 90% delas não aceitam. Quando esse grupo de pessoas avançam no estudo da palavra, e esses estudos não são coerentes com os estudos que acontecem com todos, esse grupo é chamado de seita. O que a Igreja Adventista tem de diferencial entre as doutrinas que são pregadas pelas igrejas evangélicas? Quais são as nossas doutrinas distintas? O santuário celestial, o juízo investigativo, o que mais? O sábado pode ser até uma doutrina distintiva, mas existe os batistas guardadores do sábado, que são até mais pessoas nos Estados Unidos, guardadores dos sábados, batistas, do que os próprios adventistas nos Estados Unidos. Mas é uma doutrina distintiva também, alguém que citou e tem razão. Que outra doutrina também é bem distintiva? Mortalidade da alma. Somos nós que cremos que o corpo é indivisível, que alma mais espírito é igual a uma alma, que corpo mais espírito ou matéria mais espírito é igual a uma alma vivente. Essa doutrina nos faz distintivos. Será que você tem dúvida quando você estuda a palavra de Deus sobre essas doutrinas distintivas? Será que precisamos desacreditar disso? E aí há uma outra colocação. A igreja calvinista, ela diz assim, eu estou sendo um pouco amplo hoje para você entender algumas colocações, eu tenho ouvido isso de várias pessoas, por isso que eu tomei a liberdade nesta manhã de contextualizar para você.
E vou fazê-lo rápido, porque não tenho tempo aqui para um estudo mais aprofundado, mas podemos fazê-lo em séries aqui na igreja para a gente se aprofundar e aproveitando esse momento dos 500 anos da Reforma Protestante. Há no calvinismo uma pregação que é praticamente aceita pelos evangélicos, que os profetas duraram até quando? Até João, utilizando aquele texto de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a igreja apostólica, e você vai para 1 Coríntios 12, quando você vai para Efésios 4, e eu poderia começar a citar aqui vários capítulos para a gente trabalhar sobre dons. Qual foi um dos dons pós João? Quais foram um dos dons distintivos da igreja apostólica, dentre tantos outros dons? O dom de profecia. E quando Paulo fala sobre esse dom, ele diz assim, olha, meus queridos, existe dentro da nossa igreja cristã apostólica, no tempo de Paulo, ele diz assim, existem várias pessoas dizendo que tem o dom profético. E o que ele disse para os mestres da igreja? Cuidado, avaliem, estudem. O dom profético, o Espírito Santo está distribuindo. Mas existe o falso dom profético. E vocês têm o discernimento através da oração e do estudo da palavra para saberem quem realmente tem o dom profético e quem não tem na era apostólica. Nós, adventistas dos sétimos dias, cremos no dom profético. E cremos que Ellen White, não canônica, mas que ela recebeu como membro da Igreja Adventista do sétimo dia, esse dom profético. Eu desafio você, jovem, a olhar para o Espírito de Profecia e estudá-lo. Eu desafio você, membro dessa comunidade cristã que a gente tanto ama, JuVV, por favor, abra a Bíblia. Comece a estudar. Veja que se hoje, por algum motivo, de alguns fundamentalistas cristãos brasileiros, nós somos chamados hoje de seita por esses poucos fundamentalistas, nós não temos nada do que se envergonhar, porque não é essa terminologia apologética humana que vai fazer com que a Igreja Adventista do sétimo dia não seja uma igreja reconhecida pelos céus, como uma igreja que através de suas falhas, através de suas lutas humanas, porque você e eu somos humanos e temos nossos erros, nossas falhas, nossas quedas, nossos fracassos, pela graça de Deus ainda somos a menina dos seus olhos, amém? Esta é a sua igreja, uma igreja que só olha para a Escritura, uma igreja que só dá glórias a Deus, uma igreja que entende que é pela graça que nós somos salvos, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E queridos, quando há 500 anos atrás, Martinho Lutero chegou a essas conclusões, para que livro ele olhou mesmo? Para a Bíblia. E encontrou no livro de Romanos a centralidade de todas essas doutrinas. 500 anos mais tarde, a Igreja Adventista do sétimo dia, a sua comunidade JuVV, todos os sábados abre às 9 horas da manhã para um ministério que chamamos de Didaquê, Escola Sabatina. E nesse trimestre atual, mês de outubro, novembro e dezembro, que aproveitando os 500 anos da história da Reforma, qual é o livro que nós estamos estudando? O livro de Romanos. Para que a gente novamente relembre todas essas bases sólidas de uma igreja que faz a diferença. Uma coisa me chamou a atenção dos noticiários dessa semana. Foi essa carta. Essa carta, ela foi redigida no dia 14 de abril de 1912. E essa carta, ela nunca chegou ao seu destino. Ela foi escrita por Esther, o sobrenome dela é Hart, Esther Hart. Vocês viram essa notícia? Esther Hart foi uma das sobreviventes do Titanic. E essa carta ela escreveu horas antes de
o navio ir a pique. E ao navio estar afundando, ela guardou essa carta. Essa carta o seu marido havia colocado no bolso, porque no dia seguinte levariam ao correio do navio para que ela voltasse para sua mãe. E essa carta nunca chegou ao seu destino. Na semana passada, sábado passado, propriamente dito, foi feito um leilão das relíquias do Titanic. E essa carta foi levada ao leilão. E ela foi vendida sábado passado a um colecionador por $200 mil. Essa pessoa pagou, o Rodrigo fez as contas para mim, R$638 mil. Essa pessoa pagou nessa carta original, a única carta de um sobrevivente do Titanic, em 1912. E eu fiquei pensando, Deus escreveu cartas para nós, dentro da palavra de Deus. Ele escreveu a carta de Romanos. Essa carta chega gratuitamente na minha mão. E o que eu tenho feito com ela? Será que ela vale R$600 mil? R$638 mil? Será que ela só vale isso? E eu fiquei pensando, se um colecionador tem coragem, ele pode pagar, né? Eu jamais poderia imaginar comprar um pedacinho dessa folha. Mas se ele tem condições de comprá-la, ele também teve coragem para pagar 119 mil libras. Em Londres, ali na Inglaterra, ela foi vendida. E você e eu temos uma carta do céu. E aonde estamos colocando essas cartas? Que valor eu estou dando? Que valor você está dando? A gente olha para uma reforma que valeu sangue e suor de pessoas, valeu vidas, para que essa reforma protestante acontecesse. E hoje, eu sinto que essa reforma que veio lá de Martinho Lutero e que vieram de outros reformistas, porque avivamentos vêm desde a época de Josafá, do Velho Testamento. Você conhece as histórias bíblicas, Neemias, num avivamento tremendo, João Batista, tantos outros. Será que essa reforma tem parado, estagnado na minha vida? Será que tem estagnado na sua vida, parado na sua vida? Eu olho para a Bíblia e me encanta, queridos, quando eu olho os meus olhos para a igreja apostólica. Eu estou relendo o capítulo 1, capítulo 2 do livro de Atos todo mês, porque me encanta as marcas dessa igreja que fizeram a diferença no mundo em seus dias. Uma igreja que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, uma igreja que não tinha o dinheiro que nós temos hoje, uma igreja que não tinha talvez nem a capacidade intelectual que hoje nós temos numa comunidade JuViver. Quantos doutores nós temos aqui? Quantos homens e mulheres que estão nas suas em seus doutorados, seus pós-doutorados? Quantas pessoas aqui que vivem a vida estudando, crescendo, são grandes empresários, estão tendo grande sucesso, grandes doutores, médicos, quantos nós temos aqui? E será que nós estamos compartilhando, nós estamos vivendo o que viveram esses homens no passado? Você está sentindo um avivamento na sua vida? Eu olho para Atos 2. E bem rapidamente, o tempo hoje não me deixa ir muito além daquilo que pensei em transmitir para você através do Espírito de Deus. O tempo nosso é curtíssimo. Mas eu fiquei observando o que Cristo fez ao instaurar, ao estabelecer sua igreja. Eu não vou ler, queridos, mas se você tiver um tempinho, dê uma olhada em João 18. João 18, na oração sacerdotal, 12 horas antes de Jesus Cristo ser levado para a cruz do Calvário, ele faz uma oração, e os 4 pontos que ele faz pedidos a Deus, 12 horas antes de morrer, em vez de ele se lembrar de coisas sobre ele não olhou nem para os seus amigos. Para quem que ele olhou? Ele olhou para a sua igreja. Abra aí, por favor, eu preciso só ler um verso para você entender o que eu estou dizendo. São João no capítulo 18, veja aí, por favor.
12 horas antes de Jesus Cristo estar indo, no capítulo 17, 17 e o 18 está terminando, ele já é preso. No capítulo 17, Jesus, como eu disse, há 12 horas antes da cruz, a Bíblia diz aqui que ele ora em favor dos seus seguidores, ele faz uma oração sacerdotal. Veja o que ele diz no verso 15, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, e a tua mensagem é o quê? É a verdade. Quando Cristo estava indo para o Calvário, como eu disse, ele se ajoelha e faz a última oração sacerdotal. E na oração sacerdotal ele diz assim: Senhor, olha para a igreja que eu estou estabelecendo através dos discípulos, e que essa igreja não saia do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno, que o Senhor os livre do mal, porque dentro do mundo ela tem uma missão para cumprir. Jesus ascende aos céus, os 12 homens entram dentro de um tabernáculo, se multiplicam ali através dos convites, e 120 pessoas dentro daquele tabernáculo, depois de 50 dias, recebem o Pentecostes, saem cheios do Espírito Santo. Atos 1 diz assim, que depois de ficar em Jerusalém, eles receberam o poder, o dínamis, Atos 1 verso 8, e agora eles saem para testemunhar. E na primeira mensagem, Pedro prega sobre ressurreição, Pedro prega sobre o Cristo crucificado, e através da ressurreição, a grande mensagem do Evangelho, de um Cristo que não está dentro de uma tumba, mas de um Cristo que está vivo, ele prega sobre isso. E quantas mil pessoas se convertem? 3.000 pessoas. E ali em Atos 2, esses homens e mulheres ouvindo a mensagem sobre Cristo através de um Pedro transformado. Esses homens e mulheres chegam para Pedro e dizem assim: Pedro, e agora o que vamos fazer? E Pedro diz ali no verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, para testemunharem para todas as nações. E agora em Atos 2, verso 42 em diante, você vê as marcas dessa igreja que se multiplicou rapidamente. Em Atos 19, verso 10, diz assim, que toda a Ásia Menor, em poucos meses, toda a Ásia Menor ouviu da pregação do Evangelho. Que coisa fascinante! E o texto diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Esse texto é o resumo das marcas de uma igreja que viralizou o mundo. Esse verso 42 é o resumo das marcas de uma igreja que fez a diferença em seus dias. E ela começa assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Aonde começa uma transformação? Aonde começa um avivamento? Uma grande transformação e um grande avivamento. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que vocês não vão poder acompanhar mais, porque o computador lá em cima não está transformando aquilo que eu escrevi na tela. Mas não precisamos disso daí. O primeiro ponto que eu vejo é a centralidade na palavra. Eu vou voltar no texto base, eu não vou poder correr com vocês com o que eu tinha colocado ali, para vocês entenderem melhor através da mensagem. Mas eu vou ficar com esse texto. Continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Ensino. O que fizeram os apóstolos para poderem dar uma base para aquela igreja que em uma pregação 3.000 pessoas foram transformadas? Eles voltaram para o ensino. Eles voltaram para a palavra. Que palavra existia no tempo de Paulo? O Novo Testamento? Sim ou não? Era o Velho Testamento. E eles voltaram para os profetas. Eles voltaram para os salmos, que eram os salmos poéticos. E eles foram para os profetas menores e foram para os profetas maiores. Essa era a divisão que os judeus faziam naqueles dias. Salmos, profetas, tanto dos patriarcais como os próximos ali da divisão entre o Velho e o Novo Testamento. E através do estudo da palavra, centralizada nas premissas de um Cristo que deveria de vir, eles deram uma base para a igreja, o estudo da palavra. Eu te pergunto nesta manhã, queridos,
a base de sua vida cristã é o estudo da palavra. Porque quando Jesus faz a oração sacerdotal, acabamos de ler no capítulo 17, ele diz assim: olha, Senhor, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do... Por quê? Porque a mensagem vai vivificá-los. Se nós queremos uma igreja avivada, a base dessa igreja é o ensino, é o didaquê, é o estudo da Bíblia. Às vezes nós olhamos e vemos os nossos filhos saindo da igreja. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, nos sentimos enfraquecidos. Por que estamos nos enfraquecendo? Porque estamos deixando, queridos, de estudar a palavra. Nós temos hoje em nossa igreja um pouco mais de 500 membros em nossa igreja, que estão aqui ativos na igreja. No livro, na realidade, foi me apresentado os números aqui, agora com os batismos que tivemos. Nós temos hoje 681 pessoas registradas na nossa igreja. E nós temos um pouquinho mais de 500 assistindo. E aí, queridos, nós vamos para a nossa escola sabatina, o lugar onde eu abro as cartas e revelo se eu estou no meu dia a dia estudando a palavra. Eu revelo se eu estou no meu dia a dia buscando abrir as cartas e valorizando as cartas de Deus. E sabe quantas pessoas estão assistindo na nossa escola sabatina? Sabe quantas? Desculpa, Sérgio. O Sérgio está aqui, desculpa você estar ouvindo isso com a gente, mas como pastor eu queria trabalhar um pouquinho com a minha comunidade cristã hoje. Mas vejam o seguinte: 150 pessoas estão assistindo na nossa classe da escola sabatina. Queridos, essa semana, a Noemi, a nossa secretária da escola sabatina, me passou a listagem das classes. Nós temos classe da escola sabatina que nem o cartão estão dizendo se você está presente ou não. Isso para mim quer dizer o seguinte: o professor que não quer saber quem não está presente, ele se interessa pelo seu aluno? Se você vir ou se você não vir, eu que dirijo a minha classe escola sabatina, eu nem me interesso se você vem ou não. Queridos, eu busquei a classe que mais está ligada no estudo da Bíblia. Eu comecei a fazer as comparações, me demorei, fiquei ali analisando. Sabe qual é a classe que tem mais frequência, que estuda mais a Bíblia, que faz mais relacionamentos e que faz missão? Sabe qual é a classe? A classe dos primários. Vocês lembram do batismo da primavera? A classe dos primários, junto com os aventureiros. 10 meninos, e talvez na sua mente tenha passado o seguinte: puxa, mas por que estão batizando tantas crianças assim na igreja? Porque as crianças estão cumprindo a profecia bíblica, queridos. E elas estão buscando testemunhar da palavra do Senhor. Eu vi isso pessoalmente ao visitar os pais e conversar com as crianças. Amigos, desculpe, como pastor da igreja, eu sei o tempo está hoje trabalhando contra a minha mensagem. Mas eu confesso para vocês, sabe que essa semana me deu vontade? Falei, meu Deus, eu acho que o problema está comigo. Eu pensei até de chegar na associação e dizer: Senhor, olha, presidente, acho que é bom botar um outro tipo de pastor, talvez uma outra pessoa consiga motivar os meus membros a estudar a Bíblia. Eu não estou conseguindo, eu tenho orado muito para Deus. Mas eu não sei o que está acontecendo. Queridos, enquanto as redes de televisões hoje estão estraçalhando com a família, estão chegando no seu bebezinho, já não é mais nem o adulto, já não é mais nem o juvenil. A televisão está chegando nos nossos bebês e estraçalhando com os princípios que você e eu temos lutado com os nossos filhos. O que você e eu como pais estamos fazendo para ajudar os nossos filhos a terem uma percepção, queridos, de hoje para amanhã, porque eles estão crescendo dentro desses paradigmas tremendos que estão sendo quebrados, os valores estão sendo estraçalhados, os princípios estão sendo humilhados, coisas ridículas estão sendo defendidas. Gente do céu, o que está acontecendo?
E nós estamos olhando isso. E não falamos nada. Não conversamos com os nossos filhos. Não trocamos ideias com a nossa esposa. O que estamos fazendo? E a cada venda de um trabalho artístico, sei lá o quê, de atores e tal, você e eu estamos ali ligados todos os dias, porque a história é maravilhosa, não importa se essa história está tremendamente contra os meus princípios religiosos e espirituais com meu Deus. O que estamos fazendo, gente? Por que nós não podemos chegar aqui 40 minutos antes e compartilharmos o estudo da palavra? Que o Martinho Lutero desceu a um porão e achou ali naquele buraco o livro de Romanos. Esse homem comeu o livro. E olha a revolução que através de um homem aconteceu em todo o protestantismo na história desse mundo. Eu tenho as cartas na minha mão, em casa eu devo ter só eu mesmo umas 30, 40 Bíblias lá em casa, só minhas. O que eu estou fazendo com isso, gente? O que você está fazendo com a sua? Jesus está pertinho para voltar. Queridos, essa semana eu vi coisas, não gosto nem de citar. Essa semana eu vi algo que para mim foi uma aberração da aberração. Uma menininha que os pais se separaram e a mãe não podia mais trabalhar com essa menina. E a mãe saiu para trabalhar e deixou essa menina para ser cuidada pelo avô. E agora a menininha chegou para um vizinho que ela teve coragem de conversar, a menina de 9 para 10 anos. Ela disse o seguinte: meu avô abusa de mim todos os dias. E pasmem, queridos, no sábado e no domingo o pai dela, o pai carnal, vem visitá-lo porque eles ficaram separados. O pai vem visitá-la na casa do avô. E na casa do avô, o pai está abusando da menina. Você imagina o coração da menina dessa? Os dois estão presos, graças a Deus. E estava no G1, na quinta-feira agora. A foto até dos dois. O que isso está revelando para você e para mim mesmo, queridos? O Espírito Santo está sendo retirado da terra. Jesus está voltando. A gente não está enxergando isso. Você não está enxergando o que está acontecendo. E nós estamos brincando, queridos, de religião. Deus não quer saber de religião. Deus quer saber de um relacionamento único entre Ele e eu e Ele. E é isso que a igreja cristã fazia, apostólica. A igreja apostólica ela voltou para o estudo da Bíblia. Ela precisava de um avivamento. Já tinha acontecido o Pentecostes, maravilhas, o Espírito Santo sendo derramado. Eles foram para a palavra, porque a palavra tem que ser a centralidade do seu cristianismo e do meu. Não tem outro caminho, queridos. É a centralidade na palavra, é coisa séria. O grande conflito está chegando no seu final. E a gente está brincando de esconde-esconde com Deus e com a igreja, não sei. Sabem, eu olho para a Bíblia e vejo que o texto continua dizendo: eles estavam vivendo em amor cristão. Eles viviam em koinonia, no grego. Koinonia quer dizer o seguinte: ter o mesmo propósito, ter um foco em comum, compartilhamento, relacionamento. Paulo depois vem dizendo em suas cartas: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, aconselhar, conviver e estarem juntos. Estamos nós nos fortalecendo em koinonia. O Felipe com a sua equipe esse ano trabalharam com os pequenos grupos. Que luta para a gente formar pequenos grupos. Parece que a gente perdeu a nossa convivência de relacionamentos. A gente não consegue mais estudar a Bíblia junto. A gente não consegue mais abrir nossa casa para acolher pessoas. O individualismo tomou conta da sua vida e da minha também. Quando eu vejo, eu estou pensando só em mim mesmo. Eu quero resolver os meus problemas. E digo: olha, depois vem os problemas da igreja. Eles estavam vivendo em koinonia. Marcas de uma igreja que faz a diferença. Uma igreja que vive no seu didaquê, no seu ensino, na sua centralidade da Bíblia.
Uma igreja que se apega com Deus, e uma igreja que está com Deus, ela olha para o lado, porque ela olha para o semelhante, e vem em sua mente o seguinte: ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, eu consigo olhar para o lado e encontro o meu semelhante. Uma igreja que vive em coinonia, vivemos em oração, vivemos nos recebendo. Eu sei que existem várias pessoas aqui que fazem, nesse processo, fazem os seus encontros relacionais, os seus encontros de pequenos grupos. É uma igreja que marca e faz diferença. Uma igreja que te acolhe. E igreja que eu digo, gente, não é comunidade, não são os 761, não são esses. Igreja que eu digo é você, sou eu, é a nossa proximidade de você olhar para o próximo e dizer o seguinte: existe alguém vivo do meu lado. A igreja, queridos, não são 4 paredes. A igreja não é uma estrutura física, não é um corpo de doutrinas. A igreja são pessoas. A igreja são pessoas. Ah, porque o fulano está com uma saia mais curta ou mais larga. Ah, porque colocou um anel, não sei de que jeito. Ah, porque eu sei que existem alguns processos e algumas coisas mais, mas eu não posso ficar olhando para esse lado, eu não posso ficar julgando as pessoas, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que amá-las. É isso que fazia a igreja cristã apostólica. E eles partiam o pão e juntos faziam orações. Orações. Dependência de Deus. Dependência de Deus. De quem você é dependente? De algum hábito? Você é dependente do seu salário? Você é dependente de alguma pessoa? Ou você tem dependência de Deus? Isso fere nosso coração machista, ser dependente de alguém. Mas, queridos, dependência de Deus, confiar em Deus, viver com Deus. Como disse Paulo em Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu olho para essa igreja agora em Atos 4, eles estavam sendo perseguidos, eles pediram: Senhor, nos livre da perseguição. É isso que eles disseram para Deus? Não. Senhor, nos ajude a confiar em Ti, mesmo nos momentos de perseguição. Essa foi a oração de dependência viva e prática da igreja apostólica. Uma igreja que marcou as suas peculiaridades na palavra, para que eles pudessem ser diferentes em seus dias. E partiam o pão juntos. Sabem, queridos, eu trouxe um monte de textos aqui, só vou ficar nesse. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Eles partiam o pão literalmente. As famílias se reuniam e comiam juntas, porque compartilharam. O evangelho, a centralidade da palavra foi tão forte na vida deles, que eles olharam para o semelhante relacionamento. Eles olharam para Cristo. E aqui diz assim que eles partiam o pão, porque eles estavam visualizando a pregação de Pedro, a pregação de um Cristo crucificado e a pregação de um Cristo ressurreto. E o que é o partir do pão através da ceia? Jesus Cristo disse em 1 Coríntios 11, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que você comer e todas as vezes que você beber, fazer isso até que eu venha. E eles iam fazendo as ceias de lugar em lugar. E olhando para a cruz de Cristo, eles achavam o perdão, achavam a salvação, achavam motivos para prosseguir. Sábado que vem nós faremos a nossa ceia. Sabe o que às vezes eu percebo aqui na comunidade do JuVV? Quando a gente fala em ceia, 30% de vocês não vêm. Sabe por quê? E às vezes eu fico pensando, por quê? Se na mesa do Senhor é o lugar onde eu encontro os símbolos que através de Cristo me trazem poder, me trazem perdão, me trazem forças para prosseguir.
Se através do lava-pés eu digo que eu encontro, que eu acho, que eu olho para as pessoas que estão ao meu redor através da humildade, mas é no lava-pés que as renovações de vida acontecem, aonde uma maneira simples de dizer, aonde os mini batismos acontecem e aonde as renovações de vida são modificadas pelo poder e pela limpeza da água, o Espírito Santo na minha vida, e eu digo: Senhor, não estou preparado, eu não vou na ceia. Uma igreja que marca, uma igreja que marcou e fez diferença em seus dias, era uma igreja que vinham e partiam o pão, e olhavam para a cruz de Cristo, e através da cruz de Cristo, eles eram renovados, e eram fortalecidos para prosseguir a jornada. E a Bíblia diz assim, com isso, eu vou terminar a mensagem nesta manhã. Por favor, olhe aí na sua Bíblia, Atos capítulo 2. E quando eu vejo aqui no verso 46, verso 47, a Bíblia diz assim no verso 46, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. E louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Nesta manhã, queridos, o foco não vai ser a Gisele comigo aqui no tanque. Nesta manhã o foco é você. A Bíblia diz aqui que essas pessoas se envolveram tanto com a palavra, centralidade na palavra. Essas pessoas se envolveram tanto com Deus que elas conseguiram enxergar o próximo, e elas compartilhavam tudo o que tinham, e se reuniam e se amavam, e estavam juntas nos seus relacionamentos. E a Bíblia diz aqui que em orações e focadas na cruz de Cristo, as pessoas olhavam e viam nelas não uma religião. As pessoas viam nela não um adventismo, mas as pessoas viam nela o quê? Pessoas transformadas pelo Evangelho. E a partir do momento em que elas viam as pessoas transformadas pelo Evangelho, o que os santos faziam através dessas pessoas transformadas pelo Evangelho? Através do testemunho delas. O que acontecia com a comunidade? As pessoas iam se agregando e queriam dizer: eu quero fazer parte, eu quero fazer a diferença. E você pode dizer assim: ah, pastor, mas as pessoas queriam ser membros de uma igreja linda como a do JUVV, com uma estrutura, estacionamentos, e ar-condicionado e outras coisas mais, e um carpete, e um tanque lindo. É isso que eles estavam procurando lá? Queridos, eu vou até subir aqui. Milhões de cristãos se converteram e deram a vida por aquilo que eles acreditaram. Eles se reuniam em casas, se reuniam em praças públicas, testemunhavam. E nos coliseus romanos, como Paulo, eles deram a vida como testemunhos vivos de uma reforma que começou na centralidade da palavra. Eu queria pedir para você um instante. Eu sei que alguns têm que sair. Se você precisar sair, fique tranquilo. Mas peço perdão pelo tempo. Eu nunca faço o batismo depois do meio-dia, mas o tempo já passou. Mas eu orei nesta manhã pedindo a Deus que Deus desse paciência um pouquinho para você. Eu não poderia sair daqui hoje de manhã sem trazer essa mensagem para você. Eu tenho orado muito sobre isso. Irmãos, nós estamos no último momento da história desse mundo. Hoje não é mais pregação retórica de pastor. Não precisamos mais de pastor Bulhão vir aqui e fazer uma semana de pregação para todo mundo chorar e sair daí. Nossa, amor. Não, gente. É 1 minuto de internet. Que você saia das visões de amigos cristãos e entre na visão do que está pregando hoje a cultura vigente. Você fica estarrecido com a podridão em todas as áreas. Cristo está voltando. Que a Gisele está hoje descendo as águas batismais, você pense: o que estou fazendo? Como estou vivendo?
para que as pessoas dentro da minha casa e que vivem ao meu redor, no contexto de vida que eu tenho, possam se render a esse Jesus Cristo, como essa igreja, com as suas marcas, fez a diferença no primeiro século de nossa era. Seguindo ainda no foco da linda mensagem desta manhã, eu me atrevo como simples membro a dizer o seguinte: Paulo disse: o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Paulo considerou Cristo a porta e tudo mais ele considerou parede. Se você deseja considerar Cristo tudo para você, continuando no mesmo espírito da mensagem desta manhã, louve ao Senhor dizendo nas palavras do hino 95, que Cristo é tudo para você, que Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem Ele que penar. Quando em pesar a Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pensar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar e dar-me profusão. Chuva, sol e luz, colhem a farda, dons afluentes, sol, chuva e luz, bênçãos afluentes, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal e vencerei. Seu lado a Ele vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo reluz, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim, vida eterna, vida Cristo é
Gisele, pela primeira vez na vida, eu tenho 30 anos de ministério. A primeira vez que uma ovelha entra antes do pastor dentro do tanque. Mas que bom que você, esse é sinal para mim que você tomou a decisão, essa decisão está no teu coração. Eu vou trocar aqui o lugar aqui. Gisele, esse é um momento único da fé cristã. O batismo não foi feito para salvar pessoas. O batismo Deus instituiu para que pudesse salvar o Evangelho. E é através de decisões como a sua que a gente tem a certeza que a porta da graça ainda está aberta. Deus ainda está falando para os seus filhos. E o meu desejo, o Sérgio está chegando aqui, que Deus continue falando para você. E eu sei que você vibra com as coisas do Senhor, que Deus continue te abençoando. Aquele moço que está ali tirando uma foto sua te ajudou a conhecer Jesus, né? Ele faz esses estudos bíblicos comigo, ele e a esposa dele, a Mari. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão vivendo as marcas da Igreja Apostólica, que através do ensino, através de uma vida, vocês estão, através de Deus, sendo instrumentos para transformar outras vidas. A Glaci, a madrinha, assim poderíamos dizer, tia Glaci está aqui. Algumas semanas atrás, a Glaci estava aqui, né? Você vê como é que é o Evangelho. A irmã Glaci foi batizada esse ano e tem vindo com a Gisele nos estudos. É o discipulado, né, Mari? É aquele bolo de cenoura, toda terça-feira ele está fazendo efeito, né? Gente, se você vem aqui estudar a Bíblia, toda terça-feira tem um bolo de cenoura com... Vou falar que não é pecado, tem um pouquinho de chocolate santo em cima, né, Madalena? Aquele lá a gente ora e ele é abençoado. E é uma delícia a gente estudar a Bíblia juntos, queridos. E tantas pessoas, o professor Silas, Paulo e a Marta, Monflores, a Silmara, que faz um trabalho lindo junto com eles. É um trabalho lindo, né? E toda terça-feira estamos aqui. Quero convidar você para que você se coloque em pé. Nós vamos fazer oração aqui da frente. Você se conserve em pé, depois nós vamos orar juntos para podermos sair. Senhor, a Gisele conheceu a Tua palavra. E através da palavra do Senhor, a Gisele se rendeu a Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã, com seu amado esposo, Sérgio, aqui à frente, ela dá um testemunho vivo para todo o universo, de que ela aceita o sacrifício de Jesus Cristo, que ela crê em sua ressurreição, e que ela tem plena certeza e convicção que é através somente de Jesus Cristo e a sua intercessão neste momento no santuário celestial, à destra do Pai nos céus, é que os seus pecados serão perdoados e que o seu nome será registrado no livro da vida. Por isso, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Dá um abraço. Coisa bem-vinda, coisa abençoada. Vamos fazer oração juntos, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.